Oi, Léo! Vamos começar mais um papo aqui no InfluCast, então. Estávamos conversando sobre a grande responsabilidade, né, que vem junto de fama, influência, visibilidade. E parece que essa quarentena está nos mostrando que muita gente não se dá conta disso. O que tu me diz? Tu sabe que nesses últimos dias, então, mais do que nunca, nós temos visto pessoas, né, dando uma de peixe, morrendo pela boca, né? Eu acho que nada mais pertinente do que parafrasear o tio Ben do Homem-Aranha, né, do amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, que ele dizia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas nesse caso, pra nós, o problema não é o que tu faz com esses poderes, é como tu aparenta ou não essas responsabilidades. E hoje, como influenciador, tu detém uma responsabilidade intrínseca de ser um exemplo. Tu não pode dar vacilo, né? O tribunal da internet te julga, te condena e te executa em alguns cliques. Exatamente. Então tem o ônus e o bônus, né? Tem um lado muito bom de tu ser referência para as pessoas, mas tem que entender que vem uma grande responsabilidade e tu acaba sendo exemplo para muita gente. Mas uma referência positiva, né? E isso, todo mundo quer ser lembrado positivamente, né? Acredito que sim. Bom, para quem não nos acompanha aqui, Léo, deixa eu me apresentar então. Eu sou Andressa Grifante, jornalista e empresária na agência RS Bloggers. Esse podcast é a sua dose semanal de conteúdo sobre influência e empreendedorismo digital. E esse aqui, então, é mais um episódio da nossa série sobre a pandemia de coronavírus e os seus efeitos na rotina de todos nós. Isso aí, e eu sou o Leonardo Zanata. E para quem não me conhece, eu sou advogado, especialista em direito digital e sou pai do Arthur. E se caso não nos conheça como a gente gostaria que tu conhecesse, volta uns episódios ali e nos escuta. A gente segue firme com o nosso financiamento coletivo lá no PicPay. Isso aí, busca InfluCast no PicPay. E as nossas gravações, elas acontecem de forma remota, ou seja, tanto eu como o Léo, a gente está sempre em casa e a conversa acontece toda online. Então a gente ainda está aqui de quarentena. E se puder, vale lembrar, fique em casa, já querendo dar o bom exemplo aqui. Ah, nem me fala, nem me fala. Bastiões da moral que ficam postando fique em casa, fique em casa, fique em casa, e sábado e domingo saem pra fazer uma baladinha, uma resenha, uma função, um chimarrão, por que não? Dá uma saidinha com os amigos, afinal, né, o vírus também não trabalha em final de semana. Mas, né, falando em ficar em casa, hoje é 26/4, e bom, a gente não é um veículo de fofoca, né? Porém, tomou notoriedade recente o caso da Pugliese, né? Não como influenciadora, não como uma nova função que ela se envolveu, ou ainda como criadora de conteúdo, mas ela enquanto influenciadora, né? Travestida de influenciadora. Né? Além de todas as questões recentes envolvendo o casamento da irmã, terem trazido o coronavírus pra cá, ter contrariado normas de saúde, ela resolveu apresentar mais uma. Ela resolveu fazer uma baladinha top em casa, durante o que? Exatamente o afastamento social. E segundo a descrição que ela mesma deu no vídeo, onde ela, aspas, pede desculpas e reconhece o seu erro, fecha aspas, né? Ela diz, eu juntei meia dúzia de amigos e fizemos uma festinha. Aí a coisa ficou interessante. Nos comentários da publicação, do pedido de desculpas, uma vizinha foi lá e achincalhou ela. Ela disse que são recorrentes as festinhas, as brincadeiras de ping-pong na garagem, que os cachorros latem sem parar, que tem pessoas idosas ao redor de lá, e ela ciente disso, né? Permanece fazendo barulho, enfim, não tem as normas e urbanidade que são esperadas de uma pessoa que vive, né, em comunidade. E Andressa, o que tu acha disso tudo? Olha, o que eu acho disso tudo? Eu acho um péssimo exemplo, né? A gente começou trazendo isso e achamos pertinente fazer um episódio sobre isso, porque tá bem claro, assim, a responsabilidade que ela devia ter, o bom exemplo que ela, né, que ela devia ser para os seus seguidores, e assim, é o clássico, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, muita gente tá publicando a hashtag Fica em Casa, entrando numa onda como se isso fosse, sabe, só uma mensagem. E, de fato, como tu falou lá no início, as pessoas não estão ficando em casa. Todas essas que estão fazendo, né,
essa campanha, que estão engajando no dia a dia, o quanto elas estão realmente fazendo aquilo que elas pregam, né? Será que estão pregando só pra bonito? Então, pra aparecer naquele feed diferenciado que apareceu agora, né, do Fica em Casa, que tu navega pela hashtag, né, pelo adesivo ali. Isso, não adianta nada só colocar o adesivo, sabe, pra ficar bonito. Tu tem que realmente acreditar naquilo e seguir. Então, o que acontece? Agora a gente já sabe que ela já tá perdendo algumas marcas, né, de patrocínio. Certamente ela tem uma mancha aí na reputação dela, perde credibilidade. Provavelmente deve perder seguidores, a gente não tem esse número, mas são coisas que a gente supõe que podem acontecer com uma visibilidade negativa, né? Uma propaganda negativa como essa. Porque engajamento a gente sabe que ela tem, né? Ela tem engajamento. Mas quantos usam o engajamento pra chegar lá e pra dar uma descascada nela nos comentários pra dizer, porra, que péssimo exemplo, né, amiga? E aí a gente usa esse exemplo da Pugliese que aconteceu hoje, enfim, que tá repercutindo agora, mas a gente vai lembrar de várias marcas também, né? Marcas, não só marcas pessoais, mas empresas que tiveram essa reputação manchada e ainda até hoje trabalham para recuperar isso. Um exemplo é a Vale, né? Que depois do que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, agora ela tenta auxiliar, ajudar, botar dinheiro aí nas campanhas, em hospitais e tal. E volta e meia, quando tem alguma publicação da Vale, tem alguém para lembrar o que ocorreu em Brumadinho, o que ocorreu em Minas Gerais e cobrando ainda da Vale um posicionamento com relação àquilo. Quer dizer, muita gente até pode esquecer mais pra frente, né? Isso tudo que tá acontecendo. Pode ser que a Pugliese não perca todos os patrocínios, que não perca todo o engajamento, toda a audiência que ela já tem, mas tem uma mancha aí que fica no histórico dela, né? E eu tenho certeza que agora agências que estavam aí listando perfis fitness em que ela poderia entrar, provavelmente com isso já deixaram o nome dela de lado, né? Sim, porque ela acaba sendo vinculada a determinadas marcas, por óbvio, né? Ela vira a garota propaganda de determinadas marcas e a propaganda negativa que gera, querendo ou não, gera ruído, gera arranhão, desgaste na marca anunciante, né? É um desgaste mesmo. Se eu sou uma marca, né, dentro desse segmento em que ela atua, que é o fitness, enfim, o lifestyle, eu já não coloco meu dinheiro ali. Uhum. Eu acho que tem muita gente boa, muita gente competente, muito criador de conteúdo realmente relevante, com uma audiência tão boa quanto a dela e que não se envolve em polêmica. Então eu, como marca, eu vou buscar esse tipo de profissional, né? Por que me arriscar e colocar, né, a minha marca para ser representada por alguém que tá volta e meia sendo pivô aí de alguma polêmica, de alguma repercussão negativa, né? Se eu posso escolher alguém que é coerente com aquilo que diz e aquilo que faz. No direito a gente chama isso de reputação ilibada. Ó, tu deu um nome bonito, gostei. É um nome bonito, Mas tu sabe, André, se me permite fazer um comentário aqui, nós recebemos um pedido de pauta, né, perguntando sobre questões de responsabilidade. Isso é um assunto que a gente vem lá na frente. Mas eu lembrei de trazer isso agora, porque no caso dela, de contratos que já estejam ativos, é muito comum, quando tu personifica uma contratação, de dizer que uma das cláusulas do contrato é que ela deve se portar de forma condizente com as morais e os bons costumes. E essa atitude dela, mesmo tendo pedido desculpa, né, porque o pedido de desculpa não desonera a conduta negativa que ela teve, né, isso já seria o suficiente e deve ter sido o suficiente para a perda dos contratos que ela porventura tenha tido. Eu não tenho a confirmação dos contratos que foram rescindidos, mas a conduta dela sendo, aspas, imoral, ou sendo uma conduta não socialmente aceita, enseja sim uma resolução de contrato sem gerar um prejuízo para ela. Ela quebrou o contrato, ela deixou de ser aquela
pessoa pública que deveria ser, que deveria inspirar bons costumes, boas maneiras, boas normas sociais, né? E aí eu vou desligar o advogado falando para não me tornar repetitivo e nem chato. E aí, Léo, a gente também pode trazer todas as outras aparições aí e que estão sendo foco de polêmica, né? Sim. Então, assim, o caso Pugliese foi ela, na vida pessoal dela. E outra coisa, eu até vou fazer um parênteses aqui. Pra que postar, né? Porque volta e meia, eu acho que tem gente aí dando uma saidinha, indo visitar algum amigo, quebrando um pouco a quarentena. Eu até entendo, sabe? Que as pessoas queiram ver as pessoas que amam, os amigos, e daqui a pouco tendo um cuidado, claro, de máscara, de lavar a mão, de usar álcool gel, isso tudo. Mas eu acho que já se passou mais de 30 dias, eu entendo que algumas pessoas estejam quebrando um pouquinho. Mas pra que postar, né? Pra que fazer post? E assim, foram posts falando de coisas, sabe? Com uma conduta, tipo, foda-se a vida, né? Sim. Então assim, até faz ali o que quer fazer, dá uma saidinha, mas não precisa postar. Sabe? Exato. Não precisa publicar isso. Tu pode reunir uns amigos ali. Eu acho que não pode porque estamos em um isolamento social. Mas digamos que porque vamos e convenhamos que não é todo mundo a favor do isolamento, né? Mas digamos que eles são contra e querem fazer a junção. Sabem que não é todo mundo que pensa dessa forma. Sabem que a gente tem uma questão de saúde pública em jogo. Deveriam ter considerado, inclusive, o alcance que eles têm. Claro, então não é bem assim. Pra que postar tudo isso, Exato, né? E dessa forma? Eu acho que, claro que isso coloca a coisa numa proporção muito pior. E a gente tem um outro caso que são as lives, né? A gente sabe de mas ocorreu com outras. Mas uma das que ficou mais conhecidas foi a do Gustavo Lima, com a Ambev sendo notificado pelo CONAR. Explica pra galera. Então, ocorreu a live do Gustavo Lima, né, patrocinada pela Ambev, onde houve um consumo desenfreado e desmedido de bebida alcoólica, né? Ocorre que, neste cenário, o CONAR não prevê, e a nossa legislação como um todo não prevê, por exemplo, a necessidade do YouTube ter uma validação de identificação por idade, quem deveria ou não estar assistindo. Mas, na regulamentação do CONAR, na regulamentação de publicidade e propaganda, diz que não pode haver exposição de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Então, na live, e como a grande maioria das lives de conteúdo sertanejo, e agora me fogem os nomes para elencar elas, mas há um consumo desenfreado, desmedido, né, de bebida alcoólica. Quem é que faz esse controle? Não cabe ao YouTube, por exemplo, ou ao Instagram fazer o controle disso. Por quê? Necessariamente porque estamos trabalhando dentro de um cenário de inovação. Ninguém sabia que as lives, e agora todo mundo conhece a palavra live, estariam tomando as proporções que tomaram. Por óbvio, a nossa legislação, as regras, as funcionalidades das plataformas também não estão sujeitas a esse tipo de regramento. Então, quer dizer, tu não tem uma predisposição, tu não tem uma orientação, não há nem um manual de boas condutas numa live ainda, porque até o momento ninguém tinha feito lives com tanto engajamento, com tanta duração, ou até com o conteúdo, né? Nós não sabemos exatamente como isso funciona. Bom, nesse cenário, então, aconteceu a live do Gustavo Lima, a Ambev foi notificada, foi aberto um processo dentro do CONAR para apurar essas responsabilidades, né? E aí, dentro dessas apurações, a partir disso, podem ocorrer algumas punições. Entre elas, por exemplo, e está lá previsto, é alteração da peça publicitária. Mas, Andressa, como é que tu altera uma peça publicitária que aconteceu ao vivo? Foi, né? Já foi. Já foi. Já Tem que apagar a live então pra ela não ficar disponível pra eu assistir depois. Tá, mas já aconteceu. Já aconteceu. Tu até pode, aquela parte que ficou salva, né? Ainda depois editar, mas aí, né? Vamos e convenhamos que não... Por isso, foi, eu inclusive levanto e tenho me informado sobre isso, de como é que vai ser tratado isso daqui pra frente, porque em tese as lives agora passarão a ser algo comum. Eu fiquei também lendo e pesquisando, Ana Vitória está cobrando pelas lives. Então, tu tem um produto que é remunerado, que tem intermediação financeira, então tu tem uma nova categoria de produto que não é previsto. O CONAR não
conseguiu prever isso, antever, da mesma forma que diversos outros órgãos e setores também não conseguiram antecipar essas necessidades que a gente não sabia que tinha. É fruto de uma inovação. Então, como é que vai ser tratado com isso? Eu não sei, e até o momento eu tenho uma grande interrogação aqui. E como a gente sabe, as leis, elas demoram muito, né, pra chegar à nossa realidade, né, para que a regulamentação ela esteja de acordo com o que acontece nesse ambiente, especialmente esse ambiente digital, né, de inovação. Então, assim, ó, tão cedo eu acho que a gente não vai ter a resposta, né? Tão cedo eu não vejo o CONAR mudando, alterando, colocando pessoas para fiscalizar a live enquanto ela acontece, por exemplo, sabe? Para notificar lá, né, durante, e aí eles ainda poderem realmente se retratar ao vivo, porque eu acho que o mais adequado seria isso, né? Uma retratação ao vivo. Uma retratação ao vivo enquanto a live tá acontecendo. Não, eu não Mas vejo aí o tu CONAR entende fazendo que isso. tem que ter alguém do setor responsável e tem que ter o devido processo, né, pra ter uma punição, como uma retratação dessa pública. Tu tem que ter alguém fazendo esse trabalho imediato, mas tu também tem que abrir o prazo de ampla defesa pro outro lado. Então, de um ponto de vista prático, é quase impensável uma atitude dessa, sabe? Não, e assim, como tá agora, eu acho que o CONAR não tem nem fiscal à disposição pra quantidade verdade. de lives que verdade. acontece. E as pessoas marcam live de um dia pro outro, e elas não vão estar notificando e avisando, né, a fiscalização. E o patrocinador chega com uma geladeira cheia e liga na tomada ali e diz, tá, esteja patrocinado. É. Então, assim, eu acho que agora, o que acontece? Não é... O CONAR não vai fazer isso, né, que a gente tá falando, e a gente já tá chegando a essa conclusão aqui de que é praticamente impossível. O que falta, e aliás falta muito no mundo, é bom senso, né? Porque o cara que tá fazendo uma live na internet, sabendo que as pessoas estão em casa, que elas estão em família, que ele não tem controle da idade, né, dessas pessoas que estão assistindo. Então, o que ele tem que fazer? Bom senso, né, de não ficar bêbado ali no meio da live, de daqui a pouco ao menos colocar alguma observação, sabe, por escrito que seja, de que essa live, né, não é adequada para menores de 18 anos. O que tu acha? Eu faria assim, o que eu cobro é bom senso. Sim, plenamente de acordo, ó, sem botar nem tirar nada no teu comentário. Eu acho que bom senso é a palavra de ordem nesse momento. Mas tu sabe, se falta bom senso, sabe o que sobra nesse mundão? Malandragem, Andressa. Malandragem sobra. Sabe por quê? Sabe o que o pessoal que tem... Porque sim, nós partimos do pressuposto que ainda existe gente que consome e que assina GatoNet, né? Por exemplo. Sabe o que o pessoal tava fazendo? O pessoal que tem GatoNet estava transmitindo pelos canais de TV, as lives do Instagram e do YouTube, mas aplicando um filtro na tela e alterando o QR Code das lives para a doação acontecer na sua própria conta bancária, Andressa. Então, houve muito desvio de dinheiro, muita gente perdeu grana e acabou doando para o João da Silva, ao invés de doar para a instituição de caridade ou para quem quer que esteja agregando os valores e arrecadando os valores. Até isso, né? Até isso. Nós estamos trabalhando com a malandragem 3.0, Andressa. O pessoal do GatoNet tá em 2050 e a gente ainda tá em 2020. Gente, mas olha só. Que inacreditável. Não sabia que chegava a esse ponto. Mas, Léo, agora falando de marca... falando de reputação não só para pessoas, mas para marcas, né? Como aquele exemplo que eu dei, que tu deu de Ambev, que a gente falou aí de Gustavo Lima, e que eu falei da Vale também. Por exemplo, no caso do Gustavo Lima, eles foram notificados. Então, como que a gente pode ficar de olho nesse bom senso, né? Quando ele existe, quando não existe? A gente denuncia, o que a gente pode fazer para ajudar que haja um controle maior em cima disso?
Como é que funciona, né, essa denúncia pelo olhar jurídico? Assim? Pelo olhar jurídico, nós temos que colocar a pessoa, o telespectador, como consumidor, num aspecto, né? Tem que colocar também como consumidor não só do produto ou do serviço que está sendo fornecido ali, mas também como fiscal do que a gente entende hoje por socialmente aceito e reportar isso para o órgão que seja competente. Fique em casa, use os canais digitais. Todos esses órgãos já determinaram, né, e liberaram ferramentas online para esse tipo de denúncia. Aí eles vão verificar ali se procede, se não procede. Exato. Porque imagina, dentro desse cenário, imagina quantos falsos positivos as pessoas não acabam recebendo, né? Sim, deve ter gente denunciando lá qualquer coisa que não faz sentido também. Exato. Até porque o comércio de bots na internet nunca esteve tão em alta, né? Sim, é verdade. E vamos agora, acho que já indo para o final desse nosso papo, comentar também que essas pessoas, seja Gustavo Lima, seja Pugliese, sejam as marcas Ambev, Vale e várias outras aí, né, que surgiram e que a gente ainda vai ver surgir, não precisam pagar por isso o resto das suas vidas, né? São manchas aí na reputação, fica no histórico, mas todo mundo tem o direito de e deve, né, se retratar. Gabriela Pugliese postou um vídeo pedindo desculpas. Eu acho que agora ela tem que começar não só a falar, né, pedindo desculpas e apresentar isso verbalmente, mas as ações dela daqui pra frente, elas vão ter que transmitir isso, né, de que ela realmente é uma pessoa preocupada com esse caos da saúde pública, não só ela, todas as outras pessoas aí. E a gente já falou sobre isso num episódio anterior, né? Sobre exposição de marca e tal. De como as pessoas, claro, elas erram, né? Alguém já falou alguma besteira na internet um tempo atrás. E a gente muda, né? As pessoas podem mudar. E que bom que as pessoas evoluem, que bom que as pessoas amadurecem, né? Exato. Eu assino embaixo, né? Eu acho que é importante não demonstrar um descompasso entre o que tu fala e o que tu faz, né? O teu posicionamento tem que ser socialmente aceito, mas tu tem que não só se posicionar, tu tem que agir, pensar, transmitir, transparecer isso também, né? E errar é humano, mas tá todo mundo tendo a oportunidade de fazer diferente a cada novo dia. E deixando aqui uma mensagem bem positiva, né? Good vibes. Good vibes, pra gente terminar aqui. Eu quero saber do pessoal se eles têm assistido essas lives, o que o pessoal tá achando, os nossos ouvintes, deixem comentários lá no nosso @escuteinflucast, que é o Instagram, onde a gente também recebe sugestões de pauta e onde a gente coloca aí os nossos novos episódios. A gente tá com uma série que vai seguir falando sobre coronavírus e as repercussões aí, os efeitos sobre a nossa rotina. E é isso, quem quiser ser nosso ouvinte VIP, nosso membro assinante do financiamento coletivo, @influcast no PicPay. Tchau, Léo, obrigada por mais essa. Tchau, Andressa, e até a próxima.